Boa tarde, caríssimos telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Desportivo. E como é de habitual, vamos sim consultar aquilo que é a saúde do nosso desporto. Antes de mais, vamos dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Muhammad, e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ariela. Boa tarde lá em casa. Boa tarde a todos. Iniciamos com uma notícia nacional falando da Liga Joga Bet, assim que foi realizada nesta terça-feira, 10 de fevereiro, o sorteio do campeonato do futebol da cidade de Maputo, Liga Joga Bet, um evento que marca a abertura da época futebolista da capital moçambicana. A prova arranca já no amoroso dia 14 de fevereiro. Apuramos dos primeiros e casa a série para as meias finais. Muhammad, com esta pequena redação, podemos dizer que esse campeonato pode ou vai servir de preparação para o evento principal, que é o Moçambola. Boa tarde mais uma vez, Ariela, e boa tarde em casa. Indo à sua questão, dizer que realmente este torneio ou este pequeno campeonato acaba servindo sim como uma preparação para o nosso campeonato principal, que é o Moçambola, onde as equipes nesta Liga Bet acabam por... Serve um campeonato de aquecimento, as equipes vão testando os seus plantéis, vão dando mais minutos a alguns jogadores, testando alguns setores a nível tático, técnico, físico. Então é um torneio muito bem-vindo e de louvar, e que vai ajudar mesmo as equipes a prepararem-se para o Moçambola. Estamos aqui perante uma oportunidade para novos protagonistas ou apenas um torneio menos intenso, sem esses nomes tradicionais? Dizer que vai servir um campeonato sim de preparação, então isso quer dizer que as equipes vão precisar dar de tudo, certo que as equipes pequenas, de certeza que as equipes pequenas, assim, isso que eu queria dizer, de certeza que as equipes pequenas tentarão aqui neste torneio irão medir forças com algumas grandes equipes, que também servirá de medidor para que possam, quando distribuídas nos seus campeonatos, possam estar em boa forma. O que quer dizer que eu não creio que vai ser só um campeonato que seja para ir desfilar prontos e representar, mas sim para tentar se afirmar para as outras equipes. Temos equipes como Coxa de Sol, o Machaquene, o Ferroviário e o próprio Estrela Vermelha. Cada um está no seu campeonato. Quando iniciar o campeonato o principal, cada um estará no seu campeonato. Então eles irão fazer deste campeonato uma prova principal de Maputo, para que possam se impor perante as outras equipes. Então não creio eu que será só um campeonato onde as equipes irão simplesmente participar, mas sim irão deixar tudo lá. Vamos falar agora dos Mambas, que o Rubem Lameiras pode chegar aos Mambas. O extremo Rubem Lameiras, que joga no Marquia do Catar, pode integrar as próximas convocatórias dos Mambas após naturalização. Muhammad, acha que o Lameira é reforço que pode levar o nível dos Mambas? Acredito que sim. É mais um jogador naturalizado e que carrega alguma experiência internacional. Então acredito que quanto mais jogadores deste gênero, com estas características nós tivermos, irá nos ajudar em alguma coisa. Fazer essa mistura, esse join com esses jogadores que temos a nível interno, servirá para que juntos possam tocar experiência e servir de uma coisa como uma troca de experiência, né? Acha que o jogar na segunda divisão do Catar pesa contra ele? Podemos dizer que é um campeonato de nível baixo, se calhar, mas acredito que exige a parte técnica individual é que pode vir a contar, se formos a dizer que está num campeonato, estará a limitar num campeonato de baixo nível, mas acredito que a sua experiência individual irá contar mais que qualquer coisa. E em que posição acha que ele pode melhor se integrar? O Lameira é um jogador extremo,
pode jogar como extremo direito, pode jogar como esquerdo, ou se calhar também podem vir a pôr atrás do avançado na posição 10, se calhar, mas só o treinador, depois de estar com o jogador, depois de ter assistido alguma coisa do jogador, é que poderá melhor dizer em que posição poderá lhe encaixar, porque podemos aqui estar a dizer que, prontos, podemos ter maior proveito aqui, poder ter maior proveito numa outra posição, e o Chiquinho, quando entender que, pronto, até defesa esquerda pode lhe colocar, então só ele saberá ao certo porque estará a fazer isso. Então, e visto que hoje em dia a tendência de jogadores serem muito polivalentes, então eu acredito que só o treinador poderá, no momento certo, na hora certa, e depois de ter a levantar alguma mais, assistir alguma coisa mais dele, poderá saber onde lhe colocar. Falando agora do CAN Futsal 2026, Angola vence Camarões por 12-0 e fica a um passo do CAN 2026. Falando da superioridade absoluta, como explicar a diferença técnica abismal que permitiu a Angola, vice-campeã, marcar 12 golos sem sofrer nenhum na casa do adversário? Isso é uma demonstração de autêntico domínio da equipa angolana. Todos nós sabemos que a equipa angolana, pelo menos na região austral, tem sido a melhor, ou é a melhor. Como eu disse na edição seguinte, é um país em que é muito investido no desporto, tanto na cultura. Então o Angola acaba tendo um campeonato muito forte porque existe um certo investimento, que os jogadores são mandados para fora e trabalha muito na formação. É muita coisa por detrás disso que acaba tendo como consequência uma seleção muito forte que nem esta. O que vemos temos uma Angola muito superior que muitas equipes e com força mesmo, com capital para bater de frente com equipes como Marrocos, como Argélia, que são as potências maiores daqui da África. E só agora dizer que Angola é a vice-campeã africana. Então não estamos a falar de uma seleção qualquer, não foi uma seleção qualquer que saiu e foi ganhar 12-0. E por outro lado temos que ver que encontrou um Camarões, não um Camarões muito forte, é um Camarões que está muito abaixo, que é da tabela do ranking africano. Não é uma equipe muito assim experiente, é uma equipe nova. Então, esta foi a diferença. E a diferença viu-se no jogo, né? A diferença de níveis viu-se no resultado de 2-0. Então, é uma Angola muito forte ofensivamente, defensivamente também é uma Angola muito equilibrada. Tem jogadores que limitam na Europa. O número 10, se não me engano, o Jojo, é um jogador que está no campeonato português, não numa grande equipe, mas só de estar num campeonato português na primeira divisão, já mostra que está a limitar num campeonato muito competitivo e diferente, com outro andamento, uma outra intensidade. E essa organização da Angola, essa formação da Angola, que acaba tendo como consequência estas grandes seleções. Gostaríamos todos nós que acontecesse o mesmo com o nosso campeonato aqui, que investissem mais, formassem mais, que exportassem mais, para que pudéssemos ter jogadores de grande nível, de grande porte. Neste momento, se não me engano, temos apenas um jogador que limita além fronteiras, que é o Ricardinho. E acredito que gostaríamos todos, muitas mais pessoas gostariam que tivéssemos capacidade, condições de poder mandar mais jogadores. Existem jogadores também, outros jogadores que estão fora, se não me engano, falo do um jogador que agora foge o meu nome, que fez parte da equipa da Gespetro, atual, o DCM. O jogador está a limitar em Portugal, e já agora também é muito curioso como, tendo um jogador limitando fora, além fronteiras, num campeonato, não basta só estar além fronteiras, mas num campeonato com uma intensidade diferente, ainda não faça parte da nossa seleção. Aproveitar, dar uma chamada de atenção, ou dar um alô aos nossos mísseis, aos nossos selecionadores, que temos um jogador, já recordei o nome, é o Nordino.
chama-se Nordino, mesmo está a jogar em Portugal também e é capitão da sua equipe. Acredito que tem capacidade para poder estar na nossa seleção, que é isso que precisamos. Falando agora da ambição no CAN, assim, que é este resultado categórico coloca Angola como principal candidata para destornar aquilo que é o campeonato final do Marrocos na fase final em abril. Claramente que sim. Nós estamos a falar, como eu disse, não estamos a falar de uma simples seleção, estamos a falar da vice-campeã africana. Então, Angola, neste momento, continua sendo e vai ser o favorito, sim, à conquista do campeonato. É uma Angola que está preparada para bater de frente com Marrocos, Argélia, Tunísia, e acredito que vai ser um campeonato muito interessante e vai ser bem disputado. Ainda em Angola, vamos falar agora dos conflitos entre clubes angolanos e seleção nacional. O 1º de agosto e Interclube recusam libertar jogadores fora das datas FIFA, alegando prejuízos e falta de compensação, dificultando a preparação do selecionador Patrício. Muhammad, acha que os clubes têm razão em recusar ou ceder jogadores fora das datas da FIFA? Pronto, isso é uma questão que traria várias respostas. Acredito que se estivéssemos com muitas mais pessoas num certo debate, porque acredito que cada um tem uma resposta e a minha é que eu gostaria que criasse condições que fosse quase que obrigatório que cada jogador pudesse ou devesse representar a sua seleção. Quando aparece um clube a dizer que não vai libertar o jogador X para a seleção, praticamente acaba dificultando aquilo que é a preparação ou o desenvolvimento da seleção nacional. Então é onde tínhamos que tentar pôr como prioridade, definir qual é a prioridade, ou talvez chegar no momento em que tivessem que igualar alguma coisa. É sabido sim que existe uma compensação que as federações precisam dar aos clubes, principalmente quando o jogador vai representar a seleção e volta machucado. Existe uma política para isso e talvez posso não aqui estar a saber se existe ou não, mas acredito que devia haver uma política que permite ou quase que obriga que o jogador vá representar a seleção, porque temos aqui agora um clube que nega entregar jogadores prontos. Imagina só que se todos os clubes, num determinado momento de campeonato, impedissem que os jogadores fossem representar as suas seleções, correríamos o risco de não ter mundial ou de não ter uma certa competição. Certo que o mundial, o euro acabam acontecendo em momentos que todos os campeonatos estão parados, mas como é que ficamos para aqueles jogos de qualificação? Como é que ficamos para os restantes jogos, né, que vão acontecendo durante o ano, que são essas datas FIFA? Então, nessas datas FIFA, acredito eu que tinha que se devia-se tentar criar um mecanismo ou um documento que ou quase que obriga que os clubes cedam jogadores à seleção. Existem muitos clubes que, por vezes, até mandam passar ao departamento médico documentos que dizem que o jogador X está lesionado só para não representar a seleção. Pronto, eles estão a proteger os seus jogadores, mas como é que fica a seleção neste momento? Como é que acaba ficando aquilo que é o desenvolvimento da seleção, o andamento da seleção? E era mesmo isso que eu queria perguntar. Será que esta situação pode prejudicar mesmo na seleção, na preparação da seleção? Claramente que prejudica. Imagina só se o El Nassr, se o El Ittihad, se o próprio Manchester United, no mesmo momento, proíbam todos os jogadores portugueses que vão à seleção. Corremos o risco de se calhar, que o Portugal não se apure para €1, para a taça da Liga,
para os mais campeonatos que se organizam a nível de seleções. Acha que a Federação Angolana de Futebol deve ou deveria compensar financeiramente os clubes? Compensar, como disse, existe um documento, existe um alinhamento a nível internacional que acredito que diz que os clubes devem compensar sim, a seleção deve compensar sim ao clube, principalmente quando o jogador aparece machucado. Então, se a Federação Angolana não faz isso, não sei, mas acredito que existe um regulamento que diz que as federações precisam sim compensar aos clubes. E como é que o selecionador deve confrontar esta crise? Pronto, quando isto acontece, o que resta a um treinador é tentar buscar outros jogadores, tentar buscar os jogadores internos, tentar buscar jogadores nos clubes onde permitam que os jogadores possam ser usados, nada mais que isso. Ainda na Federação Angolana do Futebol, falando do girabola, que é interrompido por decisão da Federação. A Federação suspendeu temporariamente o girabola 2025-26 antes da segunda volta para homologar a primeira fase e resolver processos jurídicos e disciplinares pendentes com o regresso previsto para o fim de fevereiro. Mohamed, com esta passagem girabola é positiva para organizar o campeonato ou prejudica o ritmo das equipas? A organização é necessária, sim, a todo momento, mas o ritmo das equipes acaba sofrendo. Mas, infelizmente, quando algo não está organizado, precisa parar, sim, precisa-se rever onde está a falhar, precisa-se encontrar o erro e saber trabalhar no erro e depois, só depois assim é que podemos andar. Senão, acaba-se correndo o risco de esperar e no final acontecer o mesmo que aconteceu no nosso campeonato aqui, né? Então, infelizmente, organizar é necessário, mesmo que vá matar o ritmo. Esses problemas jurídicos mostram falhas naquilo que é a gestão do futebol angolano? Claramente sim, revelam falhas de gestão e planeamento. Claramente, não podemos aqui estar a tapar o sol com a paneira. Infelizmente isso acaba sendo uma doença que parece que todos os países, todos os campeonatos africanos têm, mas acredito que com o andar do tempo, todas as federações, não só moçambicanas, como queria dizer, africanas, possam ganhar alguma experiência com os outros e fazer com que nos anos que se sigam esses acontecimentos não possam se repetir esses eventos. Acha que a Federação Angolana de Futebol está a agir no momento certo ou demorou a resolver esta situação? A decisão pode até parecer tardia, mas é melhor corrigir do que remediar. Temos como exemplo o nosso campeonato, que tivemos uma solução e tentamos andar assim a pé coxinho e depois viu-se o que aconteceu. Então, pode parecer tardia, mas mais vale prevenir agora do que remediar. Falando agora do FC Porto, que confirmou hoje o cenário para Samo, o avançado espanhol, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o clássico frente ao Sporting e deverá falhar o resto da temporada. Esta lesão compromete definitivamente o sonho do avançado espanhol de estar na maior competição de seleções ou ainda há uma margem de recuperar de uma forma rápida que possa conseguir se fazer presente? Infelizmente mesmo, dizer que essa lesão é muito grave. Só um tempo de paragem corresponde praticamente, acaba por chegando o tempo do campeonato e até começar uma nova época, enquanto ele ainda está lesionado. Estamos a falar de 8 a 9 meses de paragem. Então, infelizmente, dizer que pode vir assim a comprometer a presença de Samu ao Mundial, a não ser que haja, se calhar, um milagre, né? Estamos a falar que, pronto, é uma lesão que praticamente acaba afastando a ele, sim. Falamos de ligamentos, de cruzamentos, não é uma lesão muito fácil assim de gerir, implica ter muito descanso mesmo, e o tempo que foi previsto praticamente mostra que irá falhar o Mundial.
Entrando agora para o Real Madrid, falando da saída do Dani Carvajal. Segundo informações, no Real Madrid já assumem que Dani Carvajal deixará o clube uma vez determinada temporada, marcando o encerramento de uma etapa histórica do lateral da equipa branca. Mohamed, com o Real Madrid a assumir a saída do Dani no fim da temporada, estamos perante um fim natural de um ciclo ou uma decisão que pode fragilizar a equipa, tendo em conta a experiência do peso histórico que o lateral ainda representa? Pode sim ser uma renovação natural, mas o que temos que ter em conta mesmo é aquilo que disse, a experiência do Carvalhal. Notamos que se o Carvalhal sai da equipe, qual é o jogador mais velho que temos lá? Estamos numa situação em que teremos um ambiente só de jovens, o que pode vir a não ser muito positivo. Uma equipe precisa ter líder dentro do campo e fora do campo, que é o treinador. Mas dentro do campo, sim, toda a equipe precisa ter um líder, uma imagem do clube. E neste momento, a única pessoa que víamos lá é o Carvalhal, tirando o guarda-redes, né? O Courtois. Mas acredito que acaba sendo um pouco precipitada se forem a deixar o Carvalhal sair, porque pode ter assim, o Real Madrid tem sim jogadores já preparados para aquela posição, mas o que conta mais é a experiência, é o balneário, é a imagem, o cabeça de quem vai conseguir gerir aquele elenco todo. Temos muitos jogadores jovens no Real Madrid, e o Real Madrid é uma equipe de galácticos, sempre habituou-nos a isso, mas é uma nova geração de galácticos com muitos egos, muitos reis na barriga, o que não vai ser muito bom se essa equipe ficar sem nenhum, como se diz, sem nenhum mais velho, sem nenhum veterano. A pergunta mesmo que eu ia lançar acabou respondendo, mas só para uma questão de situarem-se, que é o telespectador aí em casa, eu queria mesmo saber se há algum jogador em mente ou em vista que dá para fechar o seu lugar, se possível mencionar o nome também, que é muito mais para já atualizarmos. Tanto internamente já tem o Real Madrid tem quem possa ocupar aquela posição, falo do Arnold, e mesmo fora das portas do Real Madrid existe um jogador que o Real Madrid já está a monitorar, que é o jogador do Chelsea, assim, que é o Malo Gusto. É um jogador que o Real Madrid, acredito que viu atributos, características que possam vir a servir a equipe do Real Madrid, que possa vir talvez a tentar lutar com o Arnold por um lugar na linha inicial do Real Madrid, para que possam fechar o lugar do Carvalhal. Vamos falar agora de Juventus, que o Francisco Conceição declara amor a Juventus. Mohamed, aqui vamos falar agora sobre a vontade de jogar em contrapartida à negociação. O Francisco Conceição, ele deixou claro que quer ficar, mas como isso ajuda a Juventus a negociar o passe definitivo com o FC Porto? Acredito que ali o que vai falar mais é a vontade de jogar. Uma vez que visto que todo mundo sabe que desde que o Pinto da Costa saiu da presidência do Real Madrid, do Futebol Clube do Porto, houve um desatar de cordas entre certas partes. Falo do Sérgio Conceição e o próprio André Vilas-Boas, atual presidente do Porto. Então, era um elenco que estava a trabalhar com o Pinto da Costa e o Vilas-Boas trouxe o outro elenco, em que acabou criando, havia um certo choque, ou talvez não choque, mas sim, é uma espécie de lealdade que o Sérgio Conceição tinha com o falecido presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa. Então, nisso tudo acabou quase que, vamos assim dizer, envolvendo o filho do Sérgio Conceição, que é o Francisco Conceição. Então, onde quero chegar é exatamente não existem condições, acredito eu que não existem condições para que o Francisco Conceição volte a representar o Futebol Clube do Porto, não que seja sobre a sua vontade, mas
atualmente por quem está na posição de presidente, que é o André Vilas-Boas, e é sabido por todos que o Sérgio Conceição, tanto o Francisco Conceição, eram muito leais ao antigo presidente do Futebol Clube Porto. Então, o que vai pesar aqui é a vontade de jogar ou de ficar na Juventus, e também o não poder, o ser um elemento que fazia parte do antigo presidente do Futebol Clube do Porto. Então, esses são os elementos que eu acredito que vão pesar para que o Francisco Conceição possa ficar definitivamente, ou que possam obter o passe definitivo do Francisco Conceição pela Juventus. Falando do futuro na seleção, manter-se num gigante como o Juventus é um passo certo para ele garantir a titularidade indiscutível na seleção? Claramente que sim. O Francisco Conceição, sempre que foi chamado a jogar pela Juventus, teve grandes performances, e também sempre que foi chamado a jogar por Portugal, teve grandes performances, jogou Portugal a ganhar muitos jogos. Então, manter-se num grande, de certeza que vai tentar fazer com que ele se firme como titular, ou também como sendo um substituto de primeira linha, né? Certo, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Últimas considerações. Agradecer mais uma vez pela presença aqui no programa, mandar os habituais cumprimentos para a turma de Ciência de Desporto, da Faculdade de ICID, UEM, e prometer voltar cá mais vezes. E é desta forma, caríssimos telespectadores, que colocamos um ponto final à edição de hoje do Diário Desportivo, e voltaremos amanhã com mais atualizações e muito debate. Até lá! Patrocinado por Apoio